Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. E hoje nós estamos com um convidado para lá de especial. Ele foi me dizendo ao longo da nossa pré-conversa ou pré-entrevista que ele não é bom muito de lembrar das coisas, de papo, coisa e tal. Só que é um mundo, é uma universidade de história, de conhecimento, de sabedoria. Nós estamos falando com Dalmir Vargas. Querido, obrigado por nos receber, ainda que seja aqui no seu trabalho, mas para que a gente possa bater esse papo e conhecer um pouco da sua história. Primeiro corrigir aí. Lá em casa eu sou o único que não tem Vargas. Ah, não tem Vargas? Não, eu peguei, quando eu nasci, o pai ia no cartório e registrava o filho que recebeu o nome de fulano. O sobrenome ficava por sua conta. Olha então, quando eu fui aprender a escrever com minha tia em Belo Horizonte, meu pai foi me apanhar na coisa de ouro do meu avô, ela chegou perto do papai e falou: você não tem um filho de Paula Costa? Eu falei: não, Dalmir Paula. Eu fiquei feliz com aquilo, eu comecei a ensinar Dalmir Paula Costa e até hoje é Dalmir Paula Costa. Então, hoje você vai registrar um menino, você fala: nasceu um menino que recebeu o nome de fulano dos Anzóis. Tal, é verdade. O nome todo, né? Só que algumas pessoas ainda te conhecem como Dalmir Vargas. Não, muita gente me chama Vargas, eu sou Vargas. Só que o sobrenome verdadeiro é? Dalmir de Paula Costa. Aí já começa a informação aparecendo. Dalmir, nós temos algumas outras informações a seu respeito e a gente gostaria de conversar sobre isso. Você foi atleta do Figueira Tênis Clube? Fui. No vôlei e no basquete? No vôlei e basquete. Conta um pouquinho dessa história. Qual era o esporte da sua preferência ou os dois caminhavam juntos? Eu não vou dizer esporte de minha preferência, porque a minha preferência é o esporte. É o esporte, está se movimentando. Lá em casa, eu sempre defendi, com minha mulher também jogou vôlei, né? Nasceu o nosso romance, foi na praça de esportes e tal, mas eu já a conhecia muito tempo, mas quando na praça de esporte a gente ia fazer um jogo, naquele tempo tinha um campeonato mineiro no interior e eu conheci Minas Gerais praticamente toda a custa do esporte. Porque nós íamos então Uberaba, Uberlândia, tinha Flotone e Caratinga, era frequente, né? E Uberaba, Uberlândia, Varginha, Belo Horizonte, Colatina, Vitória, eu jogava muito. Então, quando chegava a época do campeonato mineiro, aí então é que a gente, na época eu era bancário, trabalhava no Banco de Minas Gerais e trabalhei 5 anos no Banco de Minas Gerais, nunca faltei um dia e nem cheguei 1 minuto atrasado, graças a Deus. E essa disciplina você trouxe para o esporte? Eu tinha uma... Eu gosto de ser muito fiel às coisas das quais eu tenho consciência. Deu a palavra, você vai... Não, eu tenho consciência das coisas, ninguém me muda. Então, eu gosto de formar minha consciência para isso. Teve um campeonato que adiaram o campeonato e não foi em julho conforme eu tirava as férias. Eu peguei e falei assim: então não dá para eu ir. Eles foram lá conversar com o gerente do banco, que depois veio até ser meu compadre, o padrinho do filho dele. E ele falou: não, pode ir, não tem problema nenhum. Eu falei: não irei, de jeito nenhum. E o fato é que ele arrumou uma forma lá e falou assim: vou adiantar suas férias para facilitar a sua participação. Para facilitar a sua saída. Então tá. Eu sou muito esquisito para essas coisas, entendeu? E lá em casa eu sempre falei com minha mulher o seguinte, que nós íamos estimular o máximo do esporte. Então, assim, eu fumei 28 anos, dos 14 aos 42 anos. Que isso? Eu tenho 5 filhos, nenhum fuma. E nunca foi preciso de eu falar com eles nada disso, não, graças. Porque acabou que a sua conduta, a sua atitude, né? Eu parti do princípio que
como eu segui o exemplo do meu pai, sempre procurei seguir, eu esperava que os meus também seguissem o meu exemplo, e para que eles seguissem eu tinha que dar o exemplo. Dalmi, muitos entrevistados contam da força do Figueira, né, e da Praça do Esporte, nesse tempo do que a gente está falando aqui. E muitos olham com muito pesar, com muito lamento para a situação atual. Qual é a análise que o senhor faz disso? Como é que o senhor vê o esporte em Governador Valadares hoje, tendo vivido um esporte tão forte na sua época? Esse negócio é o seguinte, sempre, a gente tem que ver assim, Tombos é bem menorzinho que Valadares, né? Tombos, tem Tombense, mas a cidade toda trabalha para Tombos, o Tombense. Então, aqui em Valadares não existe isso, infelizmente. Então, o democrata, como está aí, por exemplo, agora, ele terminou o Campeonato Mineiro, tá, vai disperso. Sucateia. Ano que vem vai juntar novas pessoas. É muito difícil essa formação, porque vai começar tudo de novo, tudo do ponto zero. E no basquete e no vôlei, naquela época, tinha mais disponibilidade de tempo para dedicação ao esporte, entendeu? Então era mais fácil. Tanto que quando nós implantamos aqui o futebol de salão, nós tínhamos craques de bola aqui, futebol de salão. No basquete, nós tínhamos excelentes jogadores de basquete, Gustavo Magalhães, o irmão dele, o Tuca, jogava futebol. Tinha muito atleta, muito craque. O senhor tocou, né? O basquete revelou grandes craques aqui, a natação, né? O próprio vôlei, o futebol era um futebol muito atuante, tanto que Vasco, Flamengo vinha jogar aqui, né? Tudo isso. E o esporte hoje, há quantas anos? Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil hoje é muito difícil de se explicar, porque hoje é muito difícil se encontrar alguém que fala alguma coisa por amor ou por vontade de vencer. Hoje a grande maioria, se não todos, é só no toma lá da cá. E você vai fazer isso, mas quanto que eu vou levar? Então isso é muito difícil. Então isso distancia as pessoas. Ao invés de precisava de aglomerar, precisava de ajuntar, precisava de reunir forças para poder tornar cada vez maior, crescer. E infelizmente isso não está muito difícil hoje. Uma outra coisa que os entrevistados dão conta é a grande competitividade entre um clube e outro. Havia uma rivalidade muito grande. Era muito competitiva. Muito grande. Figueira e Ilusão era uma rivalidade tremenda. Era igual Atlético Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Você vê o seguinte, Figueira e Ilusão no esporte, basquete. Quando você vai para o lado social, clube social, o Figueira e o Ilusão e Minas Clube era uma luta tremenda um contra o outro. No carnaval, nós tínhamos desfiles na Avenida Minas Gerais de carros alegóricos, 5, 6 carros cada um. E torcidas se rivalizando também. Tudo. Então aquilo dava vida à cidade. Hoje não tem mais, infelizmente. Você tem saudade desse tempo? Eu não sei se tem saudade, desse tempo não, porque eu tenho saudade da minha adolescência, da minha juventude, eu tenho, porque fim de estrada não é fácil não, meu irmão. Que fim de estrada, rapaz? Para com isso. Fim de estrada não tem jeito. Você fala assim, eu tive saudade da minha adolescência. Existe alguma coisa que aconteceu, algum episódio da sua adolescência que te marcou? Eu na minha adolescência, eu aproveitei relativamente pouco. Por quê? Então vamos fazer assim, presta atenção. Vamos combinar assim. Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco a gente volta falando de quanto o senhor já aprontou na sua adolescência. Tá. Tá bom? Tá, okay.
o Arte e Memória da Cidade. Dá um tempinho e volta daqui a pouco, depois do intervalo, para o Dalmir, que não é Vargas, falar sobre do que ele tem saudade da sua adolescência. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, e hoje com Dalmir, que não é o Vargas, não tem o sobrenome Vargas. É Dalmir de Paula Costa. Contando um pouco, falou um pouco sobre o Figueira, sobre o vôlei, sobre o basquete. Você era o cestinho no basquete? Não. Qual que era a posição que você jogava? Eu jogava mais de guarda. Né? Lá na frente era Gustavo, Duca, Nelsinho, era a turma boa de basquete mesmo. Vinha gente dos Estados Unidos para dar treinamento, para pegar treinamento aqui também, né? Não, que eu saiba, não. O Guilherme Gisbrecht mostrou algumas fotos de pessoas, atletas dos Estados Unidos aqui em Governador Valadares. Mas isso já foi depois. Bem depois, né? Porque no meu tempo lá, o Guilherme, depois o Guilherme foi em Filadélfia, foi escola em Bituruna. Tá. São tempos diferentes que a gente está falando. Já é depois. E no vôlei? No vôlei era a mesma coisa. Na época era basquete, vôlei e futebol de salão. E o futebol de salão veio um pouco depois. Você jogava os três? Não, o futebol de salão não cheguei a jogar, não. Não, só formava a galerinha lá para jogar. Você falou que trabalhou no banco e no banco você já era bem disciplinado. Você trouxe isso para o esporte. E você ensinava isso também para os... Sempre procurei transmitir. Não assim como linha dura, como sendo um mestre querendo ensinar, não. Eu acho que o melhor ensinamento que se dá é o exemplo. É o exemplo. Então, partindo disso, é que eu sempre conduzi minha vida dessa forma. Falando em conduzir a vida dessa forma e outra, a gente falava sobre a adolescência. Você tem saudade da adolescência, aí o sorriso já brota, as lembranças já vêm querendo sair de uma forma qualquer. O que o senhor tem saudade desse tempo? Eu tenho saudade da adolescência, primeiramente porque a gente tinha disposição, né? Coisa que hoje falta de vez em quando. Mas a gente era o seguinte, desfrutava de um conceito de seriedade, de responsabilidade. De confiança. Sempre a gente tem que lutar para que isso não desapareça. Porque o mundo hoje, infelizmente, está exatamente o contrário. O mundo está querendo desmontar a família, que eu acho que é a razão de ser da existência do mundo. Mas o mundo está querendo desmontar a família. A gente liga a televisão hoje, se a gente ficar vendo 20 minutos, a gente tem 18 minutos de assassinato, latrocínio, não sei mais o que, é só isso que a gente vê. É difícil. E a gente vê o namorado levar a namorada, mata a namorada, então estão querendo destruir a família. E destruindo a família acaba o mundo. E a razão de ser, inclusive. Esse é o meu grande medo. E nas minhas orações eu peço muito a Deus que Ele tenha misericórdia do Brasil para isso, porque o negócio eu estou achando muito difícil. O senhor me contou que o senhor gozava da confiança de muita gente. Então, quando ia para os bailes, se vai com o Dalmir, pode ir. Se vai com o Dalmir, pode ir. Como lá em casa, minha mãe, às vezes, minha irmã, minhas irmãs que iam em algum lugar, fazem, se eu não fosse, ela queria saber com quem ia. Naquela época existia isso. Hoje a menina acha que não tem que dar satisfação daqui, nem aonde vai, nem com quem vai, e nem o que vai fazer. Mas naquela época tinha que falar onde vai, satisfação. Com quem que vai e o que vai fazer. Porque se não fizesse isso, não teria o direito de ir. De ir de novo. E eu, exatamente nessas amizades
da gente, daquela época, eles tinham confiança na gente e falavam, não, se for com ele, pode ir, se ele te levar, pode ir. Tá? E aí isso acontecia muito. O senhor é de uma família de quantos filhos? Hein? Família de quantos irmãos? Lá em casa nós éramos 9. 9. Hoje somos 7. 7 irmãos. Eram 7 homens e 2 mulheres. Todo mundo ia, no final ia. Dalmi, Nira, Nirce, Lia, Almira, Laíra, Laísa, Maria hoje. Gente, criatividade foi total, é isso? O negócio a sua família chegou para cá quando? Meu pai lidou nessa área aqui desde 1927, por aí. 27. Ele foi fiscal de matas aqui. Nós viemos para cá em 1938. Já na emancipação da cidade? Antes. Um pouco em 38, antes. Porque a cidade, em 37 nós viemos. A cidade foi emancipada em 38. de janeiro de 38. Isso. Quando eu vim para aqui, eu estava com 4 anos de idade. E hoje já estamos aí, o que é? 81. Toda a história de Valadares você conhece mesmo, né? Viveu Não, a gente viu, tem muita coisa que a gente viu, tem muita coisa que a gente viveu, né? Tem muita coisa que a gente participou, esse negócio todo. Mas eu sempre achei assim, porque Valadares sempre foi a cidade do meu sonho, sempre foi a cidade pela qual eu sempre lutei. O senhor ama Valadares mesmo? Demais, demais. Porque ela que me acolheu, eu fui muito de canoa aqui, ó, no Rio, para lá em São Raimundo, onde morava um padrinho da minha irmã. E a gente ia de canoa lá no domingo, às vezes com o papai, para poder ir. Era difícil demais. Depois é que apareceu a ponte aí. Que depois foi facilitando e hoje a ponte já é insuficiente. Já era para ter dobrado, ainda não dobraram até hoje a ponte. Até hoje o senhor é comerciante, mas o senhor é comerciante de muito tempo em Governador Valadares. Não, eu comecei em 56, né? 56. Começou com o quê aqui? Com o Empório das Louças. Empório das Louças. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, ele foi o primeiro supermercado aqui, foi ele, os irmãos Leão, o Zé Geraldo, o Geraldo, o Zé e o Joaquim, e o Valdeco Martins, que fizeram o primeiro supermercado aqui em Valadares. Esse meu tio veio a mim e falou assim, arranja uma coisa para você fazer, porque eu vou bancar aí. Vou montar um negócio para você. Eu falei, então tá, o senhor vai fazer. E no banco, meu pai era bancário, foi bancário. O banco ensina muita gente, mas se você fica muito tempo no banco, logicamente eu estou falando o que ocorre comigo, eu não sei se ocorre com todo mundo. Mas eu sempre achei o seguinte, banco ensina muito, te ensina a se organizar, te ensina disciplina, esse negócio todo. Mas se você ficar no banco muito tempo, eu fiquei 5 anos. Você passando disso aí, meu filho, você passa a ter medo de largar o banco, como aconteceu com meu pai. Ele, naquela época, tinha aqui a Casa Aurora, que era o Nassib Haddad, turco, e o Nassib era como irmão do meu pai. Ele chamou o papai e falou assim, João, tinha a barateira. Falou assim, eu vou passar essa loja para você vai me pagar de acordo com o que puder, com o que for podendo pagar. Mas eu tinha vindo eu fui seminarista. Eu ia ser padre, mas eles não me quiseram. Olha. Então, eu estudei em Diamantina e eu vim embora com 14 anos, eu tinha 14 anos. Então não tinha condição de assumir a gerência da loja. O papai pegou e chamou meu tio, mas meu tio não tinha vocação para isso. E então depois teve que fechar a loja, acabou. Porque ele teve medo de sair do banco e assumir.
Você entendeu? Então, lá no banco, às vezes, eles queriam me dar uma assinatura, uma coisa assim, para eu poder assinar e tal. Eu falava, não estou aqui enquanto não há uma coisa para fazer. Foi seminarista, isso não me contaram, não. Não? Você vai contar um pouco dessa história pra gente, Fui vai? seminarista. Peraí, mas antes de contar essa história você vai contar no próximo bloco para nós. E o senhor vai falar também da sua passagem pelo Sindicato do Comércio Varejista de Governador Valadares. Porque eu quero saber, para o nosso público também tomar conhecimento, de qual foi a sua visão de comércios que abriram e fecharam, comércios históricos em Governador Valadares, né? E eu imagino que o senhor, muito mais do que muita gente, tem a visão clara dos porquês que as coisas aconteceram ou não aconteceram no comércio de Governador Valadares. Não, porque o Valadares é uma cidade sui generis, uma cidade diferente mesmo. Valadares é uma cidade que tinha, antes aqui, mexia com mica. Então tá, guarda essa informação. Você que está assistindo em casa, nós vamos dar mais um intervalo. Ele acabou de falar da mica, que é um dos ciclos econômicos de Valadares. Não é? Madeira. Então, depois do intervalo, nós voltaremos para continuar a conhecer um pouco mais da história comercial de Governador Valadares. E isso nessa matéria, nessa edição com Dalmir, seu Dalmir de Paula Costa. O Arte e Memória dá um tempo e volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, conhecendo um pouco mais sobre a vida do comerciante, do esportista, do super confiável e de uma história sem nenhum tipo de retoque. Seu Dalmir, que está com a gente hoje aqui no Arte e Memória da Cidade. Nós estamos falando, no bloco anterior, sobre o comércio em Governador Valadares. O senhor trabalhou em banco, atuou como presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Governador Valadares e é comerciante até hoje. Mas passou por vários ciclos econômicos de Governador Valadares. Você estava citando a mica, a madeira, mas também atuou em campos de modalidade diferente, de segmento diferente. O senhor atuou no campo da louça, né? Dos imóveis também? Móveis. E agora em pneus. Essa variedade de segmento reflete um pouco do que é o comércio em Governador Valadares? Quer dizer, tem que se amoldar para poder continuar existindo? Isso é muito relativo, porque eu falo sempre com aqui, eu tenho uma norma comigo hoje, por exemplo, você está vendo, estou dando essa mão de obra toda para vocês aqui, esse negócio todo. Mas que antes, o meu filho, ele é engenheiro. Como que é o nome dele? Mauri. Ele é engenheiro eletricista. E trabalhava no departamento de projeto da Uzi Minas. Ele veio aqui e falou, tem uns 25 anos por aí, ele veio aqui e falou, meu pai, eu venho trabalhar aqui. Era só eu e o Marley aqui. Ele falou, eu falei assim, você vê lá, conta até 10, torna a contar e toma a sua atitude. A atitude que você tomar, você tem que saber o seguinte, você vai ter quem te critique. Seu pai está do seu lado. Se você vier, vai ter quem diga o seguinte, larga uma firma igual a Uzi Minas para trabalhar no botequim. Se você não vier, assim, deixa de trabalhar para ele para ser empregado. Então, a humanidade é assim. Agora eu estou do seu lado. Bom, moral da história, ele veio para cá. Mas então, o que eu acho que às vezes tenha sido motivo de muita gente aqui caiu, e fechou. Vai bem depois, exatamente isso. E Deus me ajudou, atendeu os meus pedidos e me deu condição de vencer a mim mesmo e conseguir isso. Porque vencer a mim mesmo, por quê? Porque geralmente nós queremos que a pessoa seja do jeito que a gente quer e não aceita a pessoa do jeito que ela é.
e aceitaria se ela fosse como a gente queria que ela fosse. E isso faz a gente sofrer demais. E eu consegui me vencer nisso. E hoje o que acontece? Os meninos vieram para aqui, trabalharam comigo. Hoje eu trabalho com eles. Uhum. Você entendeu? Isso, porque eu tenho que ver o seguinte, que as coisas hoje não são como no meu tempo de adolescente, no meu tempo de jovem. Então, eu hoje, se eu estou superado, eu sigo o que eles falarem. Por quê? Mas tem que ter humildade para isso. Uhum. Por quê? Porque hoje eles é que são os verdadeiros donos. E porque é uma lição que eu tirei de muita coisa aqui de Valadares. Não sei se eu me fiz entender. Não, tá certo. O que eu estou entendendo é assim, se o sujeito... Se o menino vai trabalhar comigo, eu vou ser eternamente, eu vou até segurar nas mesmas... quando eu morrer, que ele vai assumir, ele não tem o direito de fazer nada. Então, é muito difícil. Uhum. O senhor viu o ciclo da mica, o ciclo da madeira, não é? O ciclo da pecuária. Aqui tinha muita, eu mexia muito com mica, depois você vê a Pastoril aqui, quando teve um senhor time de futebol, Pastoril, Clube Atlético Pastoril, no tempo do Dr. Armando, né? E foi o ciclo da madeira, e a açucareira lá embaixo, aquilo ali tudo era um canavial só, entendeu? O pasto do Lírio Cabral ali embaixo, você chegava na rua Oswaldo Cruz, no Francisco Salles, lá embaixo no hospital, você chegava ali, dali para lá era o pasto do seu Lírio Cabral, né? Foi meu companheiro de Rotary depois, mais tarde, esse negócio. O Rotary teve uma importância muito grande na formação da sociedade valadarense. Oh, nosso pai. Então, hoje você vê a esplanada, hoje era toda ela, era dentro se existisse o pasto do Lírio hoje, como era chamado, a esplanada toda estaria dentro do pasto do Lírio Cabral. E da esplanada para frente era a Baixada da Égua? Ali para trás era Pastoril. Para lá era Pastoril. E a gente, quantas vezes a gente saía daqui para ir ver jogo do Pastoril lá embaixo, tinha um senhor time de futebol. Fica difícil, né? Porque a gente não se anima muito, não, porque a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o resultado. Então... Casas Cruzeiro, Rio Doce, Lojas Mil, não é? Lojas Mil era do Milton Mariano. Era do Milton Mariano. Foram comércios que abriram, se fortaleceram e fecharam, né? Eu acho que dessa leva toda, quem fica é a Peça Brasileira. Peça Brasileira. Não é? Que são mais de 62 anos do... O que lá embaixo era o Naco Miguel, com o Zinho e o Jorge, né? Naco Abib Filhos. Cá em cima era o Lincoln Birro, Casa Birro, Laércio, Paulo, João, Zé Birro, que foi presidente do Ilusão. E assim por diante. Depois eles foram largando, acho que os filhos não tiveram, não quiseram continuar, a coisa que vale essas foram fechando, né? Ainda falando em comércio, falando em negócio, o senhor é fundador da Milho Minas. Milho Minas? A empresa de refino de óleo de milho. Pois é, mas aquilo aqui foi... trabalhou ali durante 2 anos, mais ou menos, e encerrou, devolveu o pessoal, a participação deles, e aquilo foi um fracasso, né, na minha vida. Olhando para Valadares, para nossa história atrás, os ciclos da mica, da madeira, da pecuária, dos Estados Unidos. Qual é o ciclo econômico atual de Governador Valadares? O senhor, como comerciante, tem essa visão? Eu não gosto de desanimar ninguém, não. Mas eu estou muito pessimista com a situação atual do nosso país.
do nosso país, porque em todo lugar que você vai, está do mesmo jeito. Caiu muito. E vamos ver agora se eles resolvem pôr as coisas no lugar e a gente reciclar as coisas para poder seguir em frente. Porque se não fizer isso, vai ser muito difícil estar saindo lá na frente. Você acha que está muito difícil mesmo? Está difícil. Para o país de forma geral e para governador? Porque um país que, isso é um ponto de vista meu pessoal, mas um país onde se institucionaliza a roubalheira e a pouca vergonha, é muito difícil. Agora, estou com fé nesse, pode seguir, né? nesse Moro, doutor, que está aí. Está levando a coisa muito a sério e eu tenho ainda a esperança de que ele consiga chegar as coisas no lugar, pôr as coisas no lugar e as coisas retomarem as posições. O senhor é de uma época em que se fazia política de verdade em Governador Valadares, onde os políticos, por exemplo, o vereador não recebia para trabalhar, né? E faziam um trabalho de fiscalização da prefeitura, o seu trabalho de vereança de uma forma muito elevada, muito coerente. O senhor tem saudade desse tempo? Muita. Porque eu acho que... Mas tudo isso foi deteriorado depois do tomar lá da cá. Porque enquanto a gente tinha um objetivo, lutava por aquele objetivo e por amor àquilo, esse negócio, tudo rompia, tudo dava certo. Agora, depois que passou a ser só na base da vantagem, relaxou e acabou. E aí, então, temos que retomar essas posições para poder reiniciar o trabalho. Eu fiz essa pergunta para o Nilson Persiano, da Peça Brasileira. Eu vou fazer para o senhor também. Na sua visão, qual é o segredo para permanecer vivo? O senhor disse algumas coisas já, mas se fosse tentar resumir, o segredo para permanecer vivo no comércio por tanto tempo? Isso não tem segredo, não. Não acho que tenha segredo, não. Eu acho que desde que você faça as coisas previamente estudada e tire as suas conclusões e siga aquilo que você concluiu, não tem erro, não. Agora, se fizer as coisas atabalhoadamente aí, de qualquer jeito, inconsequentemente ou desonestamente, vai aí pagar então, com as consequências. Se não tropeçar aqui, tropeça lá na frente. Lá na frente. Né? Pessoal, este é o consciente, super consciente e coerente Dalmir. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Arte e Memória da Cidade. Fica por aí, o intervalo é rapidinho. De volta, olha o Arte e Memória da Cidade aí na sua telinha, aqui no Super I. Gente, nós estamos com Dalmir de Paula Costa, que para muita gente é o Dalmir Vargas. É a mesma coisa. Né? Acaba sendo a mesma coisa. Sabe uma coisa, Dalmir, que eu percebo assim, eu falo isso com carinho, é que é tão agradável ouvir a história da sua boca, é tão bom, porque você não viveu a história, você continua vivenciando essa história. E você fala das coisas com muita paixão. Né? Então isso é muito bom e eu estou sendo muito enriquecido nessa matéria contigo. Tá bom? Vamos passar, e eu falei isso, pro bloco do coração. Vamos falar de gente que foi importante pra gente, de gente que é importante na construção da nossa história. Queria que o senhor falasse um pouco sobre Omar Rodrigues Coelho. Aqui teve uma firma, Imapebra S.A., Indústria de Madeira Comercial e Pecuária Cabral S.A. Ele era sócio-diretor dessa firma. Era ele, o Simbal, que era cunhado dele, e o Zezinho. E o seu Cabral, que era o presidente. O seu Cabral era meu padrinho. Zé Cabral Pires. Ele morreu no acidente aqui na JK. O seu Omar, ele trabalhava na
Imapebra tinha aqui, depois da ponte, na Rio Bahia, de um lado e do outro da Rio Bahia, 8 quilômetros depois da ponte, era tudo Imapebra. Tudo da Imapebra. Depois foram... Tanto que daí que veio o nome, né, do Vila Isa. Né? Imapebra S.A. Imapebra S.A. Naquela época, tinha moleque naquela época também, não era só... Tinha molecagem então, também, né? Então, Imapebra S.A. Então eles falavam que era imundos malandros associaram para explorar brasileiros roubando abertamente. Simval acompanha. Simval é o irmão do meu, é o cunhado do meu sogro. E ele, naquela época, tinha essa brincadeira. Mas a Imapebra foi uma das maiores firmas de governador Valadares e o seu Amar foi diretor dela há muito tempo aqui. E a gente, eu acho que o Valadares também deve um bocado na Imapebra. Entendeu? Porque foi na área pecuária, madeira, serraria, esse negócio todo, a Imapebra colaborou muito com o Valadares. Familiarmente, qual era a sua relação com o seu Omar? Ele era meu sogro, né? Sogro. E eu tinha uma amizade, ele tinha uma amizade uma consideração muito grande comigo e eu com ele também, da mesma forma. A gente ia para Guarapari, passava 30 dias lá, só, né, com as famílias e tal. É coisa que eles estão querendo destruir hoje, que a gente lutou muito para poder constituir, construir e manter, que chama-se família. Mas acho que a gente resiste, né? Isso, a gente resiste. Vamos recuperar isso ainda. Um outro nome que eu tenho aqui é de Wilson Vargas. Mas fica difícil porque o Wilson Vargas é irmão da minha mãe. E ele foi vereador aqui. E naquele tempo que existia aqueles partidos políticos cheio de garra, assim, entendeu? Ele era da UDN. E então a luta do UDN e PSD era muito ferrenha mesmo. Ferrenha mesmo. Mas era uma luta de ideias, de questões, de realizações, esse negócio todo. Não tinha luta de quem mais dá, quem leva mais, esse negócio, né? E o tio Wilson foi um homem que foi vereador aqui por muito tempo e sempre foi muito respeitado. Ele era escrivão do crime por muitos anos. Naquela época tinha o Dr. Joaquim de Assis Martins Costa, que é um ícone da justiça, um homem fabuloso, Dr. Joaquim. E assim, Valadares foi levando a vida até ver como é que fica, né? Porque quais são alguns outros nomes que o senhor destaca nessa caminhada aí? De amigos, gente que o senhor viu se destacando, gente que... Esse negócio é uma coisa que a gente, ao fazer isso, a gente às vezes é até... Injusto com alguns, né? Injusto, Então, porque tem muita gente que fez e tão despretensiosamente que a gente nem ficou sabendo que foi ele que fez. É verdade. Naquela época tinha muito disso. Hoje não, camarada, antes de fazer ele já está anunciando tudo. No campo jurídico o senhor já falou que é unânime, todo mundo fala dele. Senhora. Né? Na parte administrativa, por exemplo, você pegar um Hermílio Gomes da Silva, faleceu há pouco tempo, né? O Hermílio era um cara que Valadares morava dentro do coração do Hermílio. E ele lutava por isso aqui, como lutava pela família. Você entendeu? Porque ele sabia que o Valadares era a grande família dele. E tanto assim que ele foi prefeito aqui por 2 vezes, parece, 2 vezes. Naquela época, um outro que foi aqui também, que faleceu há pouco tempo, o Ronald Amaral. Foi vereador também aqui. Bom, hoje você não vê isso mais do que o Ronald fez. Eles faltaram com respeito com ele numa reunião e falou assim, renuncia agora. E largou
Quer dizer, onde não... Ele me contou essa história. O Ronald então... Quer dizer, onde não há lugar para respeito, esse tipo de político, infelizmente, está acabando. É uma raridade hoje. Você só vê pedalada, não sei o quê. Então é muito difícil. Você pega, por exemplo, quando começou aqui, aqui foi a diocese, veio para aqui o primeiro bispo nosso, depois veio Dom Heleno. Dom Heleno foi, ajudei Dom Heleno aí uns 20 anos. Você é muito ligado à Igreja Católica? Sou, graças a Deus. A família toda? Padre Francisco, o padre lá no colégio de turma também, os padres tinham lá, sempre fui muito amigo deles. Não falo a memória. Mas o padre Francisco, por exemplo, esteve ali na catedral 30 anos, hoje está na Holanda. Inclusive, quando ele foi, falou comigo, eu vou da onde eu quero. Eu falei, padre Francisco, o senhor está muito tempo fora da Holanda, o senhor não vai encontrar lá aquilo que o senhor já acostumou aqui, que é calor humano, carinho, esse negócio. Não vai não, ele foi, voltou, ficou aí uns tempos, agora voltou para lá outra vez. Então, mas são homens que a quem a cidade deve muito, você entendeu? Deve muito, porque na paróquia de Santo Antônio, que hoje está com o Padre Vidal lá, está fazendo 100 anos a paróquia, né, de Santo Antônio. O Padre Vidal, entusiasmado, está naquela centro de convivência São Tarcísio, acabando aquela construção lá esse ano, comemorando o centenário da paróquia. Então são pessoas que não ficam quietinhos tal, mas a quem a cidade deve muito. Porque ajudou a cidade a progredir e a projetar a cidade, né? Então a gente tem muita gente boa aí que a gente não pode nem... Um outro nome que é muito unânime, todo mundo fala, é o do Antônio Rodrigues Coelho. O Antônio era da farmácia, né? O Antônio é um homem que fez aqui, lutou muito aí pela universidade. A Univale. A cidade deve demais ao Antônio. O Rotary aqui em Valadares, o Antônio foi presidente. Então, são pessoas que, no meu entendimento, não podem nunca ser esquecidos pela cidade, e nem pelos seus governantes. Quando o senhor vivenciou sua juventude, sua adolescência, o senhor imaginava uma Valadares no futuro. E hoje o senhor está vivendo a Valadares que o senhor imaginou, ou ela é muito diferente daquilo que o senhor pensou? Não, eu acho que, apesar dos pesares, Valadares está crescendo, no meu entendimento, está indo... um caminho bom. Está no bom caminho. Agora, precisa de tomar, o povo tomar certas atitudes para conseguir chegar lá onde a Valadares deverá ficar. Porque se não tomar esse tipo de atitude e deixar por conta do alheio, não chega lá não. Chega não, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar. Do que é que o senhor tem mais saudade em Governador Valadares? Em termos de cidade? Valadares aqui realmente é o meu tempo da Praça de Esportes. Praça de Esportes, né? Porque aquele tempo a gente praticava esporte, a gente jogava, a gente viajava, a gente tinha as amizades da gente, esse negócio todo, né? Então isso eu acho importante demais. E acho que é dentro disso aí é que a gente consegue manter as famílias como famílias e bastante unidas, entendeu? Isso é que eu acho que é o mais importante. E nessa caminhada toda, para a gente encerrar, quem é a pessoa que mais te inspirou a ser esse homem do bem, esse homem honesto, esse homem que olha para a vida com coerência, com consciência? Pode ser honesto. Tudo meu eu faço inspirado no meu pai. O que meu pai fez por mim e por meus irmãos,
o que ele ensinou para mim e para os meus irmãos, o que ele mostrou como que se supera dificuldades, como que se resolvem problemas. Então, eu me inspiro totalmente no meu pai. E tenho comigo mesmo uma ajuda que eu não esqueço dela em momento nenhum, que é a ajuda de Deus. Então, com isso aí, e com fé nisso, a gente segue e vai caminhando até o dia que ele quiser. Tá certo. Eu tenho um amigo aqui, que ele chega aqui e fala assim, que eu estou com 81 anos. Aí ele chega aqui e fala assim, quando é que eu vou chegar aqui e não vou te encontrar trabalhando? Opa. Eu falei, quando eu morrer, você não vai me encontrar aqui. Porque enquanto eu estiver lutando para não morrer, eu tenho que estar aqui, porque se eu largar isso aqui, trabalhando. Pronto. A morte foi vitoriosa. Mas eu tenho certeza que ele vai te encontrar muito aqui, mas muito mesmo. Eu espero que sim. Querido, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pela sua disposição, pelo seu tempo, tá? E por toda a história aí. Eu que agradeço a sua gentileza, a sua bondade e dos amigos também, inclusive do estagiário. Um abração para vocês. Eu vou contar para vocês obrigado, quem é o estagiário depois. Querido, muitíssimo obrigado. Deus continue te abençoando. Amém, que você seja muito encontrado aqui para sempre. Amém, nós todos. O Arte e Memória fica por aqui, te agradecendo por estar aí do outro lado, nos prestigiando, nos apoiando e sempre falando do nosso programa e dando as suas sugestões. Fica com Deus, nós nos veremos numa próxima edição. Tchau, tchau.